Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais um Tira Dúvidas, nosso encontro diário com os professores do programa Se Liga na Educação. Na manhã de hoje, nós assistimos mais algumas aulas da área de linguagens. Respeitando o distanciamento social, teremos apenas 2 professores por bloco. Nesse primeiro bloco, estão aqui comigo os professores de língua inglesa, o professor Nemer Geonon e a professora Carla Ramalho. Sejam muito bem-vindos, professores. Gostaria também de agradecer a presença dos nossos intérpretes de Libras, o Hermes Araújo e a Fabiana Moreira, que está conosco nesse bloco. Então é isso. Antes da gente começar, eu quero lembrar que a dinâmica dos nossos encontros neste mês de janeiro está diferente. Como entramos no nosso último ciclo do ano letivo e já estamos nos preparando para o PET avaliativo, quem formulou as questões que vamos resolver agora foram os próprios professores. Afinal, eles já sabem as dúvidas mais comuns e principalmente os pontos que devem ser reforçados em cada conteúdo. E para isso, nós vamos começar então relembrando os temas que foram assistidos hoje. Vamos começar com a professora Carla. Tudo bem, professora Carla? Hello, how are you, everybody? Ótimo. Conta pra gente, professora, quais foram os temas que nós vimos hoje? Nossa aula de hoje nós falamos sobre Christmas Traditions, que são as tradições natalinas ao redor do mundo. Como o Natal é comemorado em diversos países, o que tem de comum, o que tem de diferente. Ótimo. Professor Nemer, tudo bem? Tudo bem, Cláudia, e você? Tudo ótimo. Conta pra gente quais foram os temas que vimos nas suas aulas. Então, o tema da nossa aula do 8º ano foi Building Love, Construindo Amor, né? Então aí os alunos tiveram a oportunidade, na aula de hoje, de aprender o amor pelo próximo, o respeito pelas diferenças. Tudo isso a gente falou em inglês aí, para que eles possam aprender mais sobre isso e mais a prática do inglês também, Cláudia. Ótimo! Então agora que já relembramos os temas das aulas, nós vamos passar para as nossas perguntas. Vamos lá? Primeiro ano, o que significa traits? Sim. Traits, então, é a palavrinha em inglês que significa características. Vamos ver um exemplo. Se eu for falar do Natal nos países do Hemisfério Sul, caso aqui do Brasil, o Natal é comemorado na época do verão, né? Enquanto no Hemisfério Norte é comemorado na estação do inverno. Então, o que a gente tem de características aí? Summer traits and winter traits, características do verão e características do inverno. A gente pode citar, por exemplo, no verão, summer traits, we need to drink lots of water, beber muita água. We like to have ice cream, né? Tomar um sorvetinho. We like to go to the club. So, these are summer traits. Essas são características do verão. E por outro lado, no hemisfério norte, quando está no inverno, né? Quando aqui é verão, lá geralmente é inverno. Então, vão ser winter traits. Que a gente pode citar como exemplo de winter traits? Cold, for example. On winter, we feel cold. We need to use a coat, for example. Então, a gente precisa de usar um casaco para poder se aquecer e se proteger do frio. Então, traits, resumindo, são características. Ok? Ótimo, muito obrigada. Vamos lá, 8º ano. Professor, explique mais um pouco sobre o tema Building Love. Ok, esse tema Building Love, quando eu pensei em fazer esse tema, foi através do PET de vocês, que fala sobre uma ativista aí, que é a Ruby Bridges, né? Ela é uma ativista aí contra o racismo. Então, eu comecei a pensar no geral que a gente precisa construir amor pela diversidade, pelo ser humano, né? Então, não importa as nossas diferenças. O que importa aí é a base da nossa vida, que é o respeito, né? Então, foi aí que eu construí esse tema Building Love, que literalmente falando é construindo o amor. E espero que os alunos tenham aproveitado essa aula e que reflitam sobre isso, porque as diferenças existem e nós precisamos respeitá-las, ok? Ótimo. 2º ano, os termos there is e there are são usados para fazer uma descrição?
Ah, muito bem. Os termos there is e there are são usados para fazer descrições. Vamos ver um exemplo. Aqui nessa sala que nós estamos agora, por exemplo, there is a table, ok? There is a pen. There are some papers. There is a chair. Where I'm sitting is a chair. There is a chair. And there is a gray wall behind me, ok? Então tem uma parede cinza e tem o que? Uma mesa, tem os papéis, tem a cadeira. There are two teachers, ok? Presenting. Então tem dois professores. O there is então vai ser usado para o singular quando eu vou falar que tem uma coisa ali ou uma coisa colar. E quando eu vou falar sobre mais de um elemento, eu uso there are. Então, there is e there are significa há ali, existe ali. Então, é usado sim para fazer uma descrição. Ok. Inclusion. O que é, professor? Pode explicar novamente? Sim, a inclusão, né, é quando o diferente, porque todos nós temos as nossas diferenças, não é mesmo? Às vezes o gênero, né, a cor, a orientação, mas esse diferente, uma limitação que a pessoa pode ter, ele é bem aceito no grupo e tratado com igualdade. Então isso é incluir. Quando a gente trata essa pessoa que às vezes tem uma limitação ou é um pouco diferente do que a gente é, com igualdade, amor e respeito. Então isso é inclusion, né? Que em português a gente fala inclusão. E é muito importante incluir as pessoas, é muito importante fazer um bom tratamento para essas pessoas, para que elas tenham o respeito e sigam a vida feliz assim como nós, ok? E quanto mais diferentes, quanto mais a gente conhece pessoas novas, a gente vê que as diferenças, na verdade, são especiais, né? A gente conhece as pessoas de diferentes grupos e a gente começa a conhecer e começa a aprender a amar todos e respeitar a todos. Igual muitas vezes na escola, a gente pode se sentir um pouco diferente. Eu lembro da minha época na escola, eu sofri um pouco de bullying e na faculdade não, na faculdade eu tive essa inclusion, né? Que foi essa inclusão, onde eu conheci, por exemplo, na escola eu tive alguns amigos, mas na faculdade, por exemplo, teve muito mais inclusion, então eu me senti muito mais acolhida, incluída nos grupos ali. Isso, então pegando esse exemplo aí que a professora Carla falou, não vamos deixar até chegar na universidade, né? Já vamos incluir dentro da sala de aula, dentro da escola, os nossos amigos, seja qualquer que seja, né? Essa diferença aí, vamos respeitar, porque é o que ela falou, às vezes a diferença ela vem para somar junto com a gente, né? Então, a gente contribuir aí com muito amor e respeito ao próximo, ok, students? Excelente. Primeiro ano. Poderia explicar novamente o que são Christmas traits? Ah, sim. Então, a gente viu agora há pouco que traits são as características. E Christmas traits seriam, então, as características de Natal. Mas como assim, professor? Na aula, nós vimos, então, as common traits. Então, são as características comuns do Christmas, né? Que é do Natal. Então, por exemplo, o que a gente vê todo Natal? Toda vez que a gente, que está na época do Natal, né? Em dezembro, a gente pode observar em propaganda de televisão, sempre vão aparecer as mesmas características. Por exemplo, aí, as lights, Christmas lights, são as luzes natalinas, os ornaments, a decoração que aparece na cidade e em casa também, a gente sempre quer, né, deixar nossa casa bem decorada. Outro muito importante, o Santa Claus. Do you remember Santa Claus? O Papai Noel, não é? Sempre ele aparece no Natal também. Evergreens, que são aqueles pinheiros. Christmas trees, que são as árvores mesmo que a gente monta em casa. Dentre outras características. Então, Christmas traits vão ser características natalinas. Ok. Oitavo ano. O que é diversity? Ok, diversity, né, é uma palavra que apareceu na nossa aula, tem tudo a ver com esse contexto aí, né, do Building Love, do Construindo Amor. Então, o que é a diversity? É a diversidade, né, a diversidade de gênero, é a diversidade de idade, é a diversidade de origem, de orientação sexual. Então, nós somos diferentes, né, por exemplo, aqui tem um professor e uma professora, né, a gente tem diferença de origem também. Então, quando a gente sai do país, a gente tem uma preocupação, como que a
gente vai ser tratado pelo outro, assim como quando alguém vem para o nosso país, devem ter a mesma preocupação e a gente tem que se empenhar em incluir mesmo, né, que foi a pergunta anterior, em fazer essa inclusão, né, com muito amor aí pelo próximo na nossa vida, no nosso grupo social, tratando com igualdade. Então, diversity, essa diversidade, nosso mundo está cheio delas e é preciso a tolerância e o respeito, ok? Ótimo. Segundo ano, teacher, pode explicar novamente a formação da palavra Christmas? Ah, sim, claro. Então vamos lá. Christmas, se a gente for dividir essa palavra em duas partes, você já deve ter notado que eu sempre faço isso. Então a gente pega o Christ, que é Cristo, e o Mass, que em inglês significa missa. Então, Christmas vai ser o dia de celebrar o nascimento de Jesus, seja como a missa, né, e a comemoração. Enquanto em outros países a palavra tem um significado parecido, mas a etimologia é um pouco diferente. Por exemplo, em espanhol temos Navidad, que essa palavra remete o quê? Uma novidade, né? Que é o nascimento de Jesus. E em francês, por exemplo, temos Bonne Nouvelle, se não me engano, que são as boas novas, né? Que a gente lembra aí do Natal, que é a notícia das boas novas do nascimento de Jesus Cristo, que é quando a gente comemora o Natal. Certo. Oitavo ano. Quem é Ruby Bridges? Ok, foi ela mesma, né, Ruby Bridges, que motivou o tema aí da nossa aula, que está no pet de vocês, e ela é uma ativista hoje em dia estadunidense, que luta, né, contra o racismo. E por quê? Porque em 1960, ela, enquanto criança, fez uma prova de seleção e conseguiu entrar dentro de uma escola, onde era uma escola totalmente de brancos, que naquela época, infelizmente, tinha essa divisão. Então, ela, no primeiro momento, ela não foi muito bem aceita pelos pais desses coleguinhas que estariam lá e precisou ser escoltada pela Polícia Federal até a escola. Então foi dela que eu tirei o tema e me motivou a falar um pouco sobre isso, porque a gente precisa ficar atento em relação a essas coisas, amar mesmo e respeitar a diferença de cor, diferença de raça, isso não importa, né? Então é isso, e ela é essa ativista hoje em dia, luta pela causa, e é interessante que o aluno procure saber um pouco mais sobre ela aí, ok? Eu quero saber mais sobre Importante, ela. Tema legal. de filme, né? Dá até pra fazer filme. Isso mesmo. Isso. Qual a relação, é uma pergunta do primeiro ano, qual a relação entre Christmas Eve e o Yule-Board? Ah, sim. Então, a gente sabe que Christmas Eve, como foi falado na nossa aula de hoje, é véspera de Natal. Christmas, Natal, Eve, véspera. E o Yule-Board é um termo utilizado para falar sobre um costume lá na Suécia, que apareceu no pack de vocês. Muita coisa sobre a Suécia, não foi? Então, lá na Suécia, na véspera de Natal, on Christmas Eve, they have a Yule-Board. Então, eles têm uma refeição na véspera de Natal, que na verdade nada tem a ver com a ceia, porque ela é na hora do almoço e ela é bem mais leve que uma ceia de Natal. Geralmente são consumidos alimentos bem mais leves, né? Como frutas, peixe. Não entra comidas muito pesadas, não. Então, o Yule-Board vai ser essa festa que é muito comum lá na Suécia, que é a comemoração do Christmas Eve, da véspera de Natal. Ok? Ok. Oitavo ano. O que quer dizer com a frase For a Better World? Então, a gente finalizou nossa aula com essa frase, né, For a Better World, que é uma frase que a gente precisa de um mundo melhor. Então, tudo que a gente falou em relação ao respeito, em relação à qualidade de vida, em relação ao amor, tudo isso para que a gente construa um mundo melhor, onde a gente possa viver em harmonia, com paz, né? Então, a tradução literal aí é por um mundo melhor, For a Better World, ok? Certo. Vamos lá, segundo ano. Teacher, poderia explicar o que é leftover? Sim, claro. O termo leftover apareceu no nosso PET, não foi? Exatamente na parte que falava sobre o Yule-Board, que é a refeição que é feita lá na Suécia na véspera de Natal. E aí, o que acontecia com os leftover? Mais uma vez, essa palavrinha dá pra gente dividir ela. Left,
que é o que ficou, né? Over. Então, são as sobras de comida. Então, o que a gente faz, né? Com os nossos leftovers? A gente pode fazer outra receita, new recipes. A gente pode compartilhar, we can share with our friends, with family, with people that are in the streets, com as pessoas que estão na rua. Por que não compartilhar as leftovers, né, pessoal? Então, vamos ter esse costume aí de evitar o desperdício, de não jogar comida fora, né? E sempre tentar ajudar o próximo em relação a isso. Porque não tem nada mais triste do que a fome. Então, a gente pode contribuir? Pode, sempre que você tiver um alimento em casa, que você nem está pensando em nem consumir, já separa para alguém que estiver passando ali na rua, alguém que tem essa necessidade, que muita gente passa fome. No mundo, infelizmente, é uma realidade muito cruel. E se cada um fizer um pouquinho, a gente pode conseguir mudar, né? Essa realidade, cada um fizer a sua parte. E isso entra também no tema da minha aula, né, pessoal? Que é o construir o amor. Porém, quando você ajuda, igual a professora Carla falou, um alimento, ou até mesmo um cobertor quando está frio ali, você está colhendo o próximo e amando, né? Então, isso é muito importante. Só pegando esse gancho dela, porque tem tudo a ver com o tema, sim, né, professora Carla? Sim. Ótimo, isso mesmo, professores. Vamos lá. 8º ano, Plant Love é algo importante para o convívio em sociedade? Com certeza, né? É isso que a gente acabou de falar aqui agora. Essa é uma atitude de Plant Love. Porque o que é o plant? É o verbo plantar, né? E a palavrinha love é a palavra amor. Então, plante o amor, né? Porque quando a gente planta coisas boas, a gente colhe coisas boas, não é mesmo? Então, é isso aí. Vai plantando o amor e colhendo o carinho, a gratidão das pessoas, ok? Ótimo. O que são os Global Goals? 2º ano. Ah, sim, Global Goals tem muito a ver com o tema da minha aula e da aula do Nemer também. Porque são os objetivos globais para o desenvolvimento sustentável. E o que esses objetivos falam, né? Eles se relacionam a todas as necessidades que nós, seres humanos, e a Terra, né? Como um só. Então, a gente deve erradicar a fome, erradicar a pobreza, é um dos objetivos também mais importantes. Esses 2 são os primeiros, inclusive. E os outros, a gente deve respeitar o meio ambiente, cuidar das nossas águas, dos nossos mares, da nossa terra que a gente planta, de onde a gente colhe nosso alimento, cuidar uns dos outros, também tem nos Global Goals, respeitar uns aos outros e respeitar a natureza também. E tentar fazer parcerias para construir um mundo melhor. Isso, e é importante também falar, né, professora Carla, que os Global Goals são metas criadas pela Organização das Nações Unidas, que envolve o mundo todo e uma grande união aí para salvar o planeta, né, para salvar o meio ambiente. Então isso é muito válido ressaltar, e você, aluno, que tiver a oportunidade de procurar até no site da ONU mesmo, né, professora? Sim. E tem tudo aí na internet, só digitar lá nas plataformas de busca para você se interagir, que é muito importante saber essas metas e em que você pode ajudar, né, tirar um pouquinho do seu tempo e contribuir para que a gente viva num planeta, num mundo melhor. Não é isso? Ok. 8º ano. Pode explicar um pouco mais sobre bullying? Sim, o bullying, né, ele é uma falta, na verdade, ele é o desrespeito, né, com o próximo. Ele vem da palavrinha bully, que significa valente, então é como se existisse ali um valentão que se acha no direito de apelidar ou incomodar o outro. Então, isso dentro de sala de aula, você, aluno, tem que relatar para os pais, para os professores, para que a gente possa evitar esse tipo de situação, porque é uma situação chata. Estava conversando com a professora Carla, a gente até estava falando, tem alunos que gostam de um apelido carinhoso, mas existe o que não gosta. Então, a partir do momento que aquele não gosta, a gente tem que respeitar, não é mesmo? Porque é um limite aí que o outro tem e que precisa ser respeitado, né? Então, o bullying é uma coisa chata que vem acontecendo, tem vários estudos sobre isso, então é melhor evitar para que não aconteça da pessoa ficar triste, desagradada com diversas situações que expõem ela dentro de um grupo de pessoas, ok? Sim, inclusive se colocar no lugar do outro, se coloque no lugar daquele colega. Será que como é que ele está se sentindo? Você vê que ele não está gostando daquela situação, né? Então, nunca faça com os outros o que você não gostaria que fizessem com você. Certíssimo.
Segundo ano. Professora, quando os pronomes relativos são utilizados? Ah, sim, essa pergunta é muito boa, apareceu no PET de vocês também. Então, os pronomes relativos, eles vêm para remeter a um termo ou uma ideia que já foi dita ali no texto. Em vez da gente falar, for example, Cláudia is presenting, tira dúvidas, ok? So, she is presenting tira dúvidas today. Ela está apresentando o tira dúvidas de hoje. Eu não preciso falar o nome dela de novo. Então, she veio para remeter ao nome dela, Cláudia, que eu não precisei de repetir. Então, temos outros pronomes relativos, que a gente pode remeter a um lugar, a gente vai usar o where, que a gente pode remeter a uma época, que vai ser o when, que a gente pode remeter a algo, que vai ser o what ou which, e a um motivo, que vai ser o pronome why. Ok, pessoal? Então, essas palavrinhas, os pronomes relativos, eles servem para resgatar um termo, uma ideia, um nome que já foi utilizado ali no texto, para que não fique um texto muito repetitivo. Tanto nos textos escritos, como nos textos orais também, nós usamos muitos pronomes relativos. Então, é bom dar uma estudadinha nisso, ok? E é muito válido também lembrar que pronome é aquilo que substitui o nome, né, professor? Sim. Então, isso aí já dá a entender que quando a gente substitui aí aquele nome para não ficar repetitivo e dando assim mais coesão, mais coerência, um entendimento melhor naquilo que você está escrevendo, não é isso? Alright. Ok. Perfeito. 8º ano agora. Na aula apareceu a palavra butterball, né? O que significa? Então, isso foi uma tirinha, né, que eu peguei do Maurício de Souza, da Turma da Mônica, onde mostrava aí a diferença do gênero, né? Tinha 3 personagens, entre eles estavam o Cascão e o Cebolinha, do sexo masculino, e a Mônica, do sexo feminino. Aproveitando, falando o nome deles em inglês, Cascão é Smudge, os nomes mudam, tá, pessoal? Quando a revistinha sai lá nos Estados Unidos, e Cebolinha é Jimmy Five. Chamaram a Mônica de Butterball, então isso é um exemplo de bullying, né? O que é isso? É uma bolinha de gordura, é para falar que ela é gorda. Isso que a gente já lê nas revistinhas aí do Maurício de Souza, que é um exemplo de bullying que desagrada ela e que ela corre atrás para pegar eles aí e não sair no prejuízo. Mas a tradução dessa palavra butterball é uma gíria para falar que é gorda, que é uma bolinha de gordura, esse tipo de coisa, ok? Que não é legal, tá bom? Agora, curioso mudar, né, que a gente sempre fala que o nome não muda, mas no caso de nome de personagens, geralmente muda. Então, Gimme Five, né? Por que Cebolinha chama Gimme Five? Então, por quê? Que ele tem os 1, 2, 3, 4, 5 hair, right? Yes, muito bom. For example. Isso, muda assim, alguns não mudam, mas esses mudam. Na verdade, os personagens têm licença poética, então é fácil mudar. E nome não tem a tradução, às vezes tem aproximação, mas tradução realmente não tem, né, professor? Igual às vezes a gente costuma ouvir os alunos falarem, meu nome em inglês é Peter, teacher. Não, seu nome é o nome de batismo que sua mãe que colocou é Pedro. Se for Peter, aí você vai ser chamado de Peter aqui, no Canadá, na China, no Japão. Mas se for Pedro, seu nome é Pedro aqui, no Canadá, na China, em todos os lugares. Tem o exemplo de John também, que parece com João, né? Uma aproximação, né? Parece que nomes assim, bem parecidos, mas só que não se traduz o nome, né? Nome próprio. Isso mesmo. Ótimo esclarecimento, né, professor? 2º ano agora. Teacher, pode explicar novamente a formação da palavra Christmas? Sim, claro. Nós falamos sobre a formação da palavra Christmas, então quer dizer Chris, que vem da palavra Cristo, do nome Cristo, e Mass, que vem do nome de missa, né? Então é como se fosse uma missa para celebrar o Natal. Alright? Ótimo, muito obrigada, professora, porque chegamos ao final do nosso primeiro bloco do Tira Dúvidas de Linguagens. No próximo bloco, teremos a participação dos professores de arte, André Souza e Angélica das Chagas. Eu agradeço a presença da professora Carla e do professor Nemer. E você, estudante, fique ligado, já já estaremos de volta, não saia daí.